Eu acho que, em primeiro lugar, nós não podemos confundir o Evangelho de Jesus com a falência espiritual daqueles que dizem representá-lo. Olá, seja muito bem-vindo a este canal aqui. Se você não me conhece, eu me chamo Wesley, eu sou pastor, eu sou teólogo. E este é o canal Teologia do Cotidiano. Aqui, a teologia nos encontra no nosso dia a dia. Recentemente eu ouvi na imprensa um repórter dizendo que o Silas Malafaia é o maior representante entre os evangélicos no Brasil. Em tempos em que nós estamos vendo pastores brigando na justiça, defendendo político e vivendo uma vida de luxo, eu acho que é urgente a gente se perguntar e tentar responder aqui quem é que representa o cristianismo e o evangelho aqui no Brasil. Em um tempo em que pastores brigam na justiça, defendem políticos com ódio, vivem em luxo, precisamos responder urgentemente quem é que representa o Evangelho de Jesus. Como eu disse anteriormente, recentemente eu vi na imprensa um repórter dizendo que o maior representante do Evangelho no país era o pastor Silas Malafaia. É claro que, quando nós lemos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, o personagem central é Jesus Cristo. Aliás, os textos narram a história de Jesus, o seu nascimento, a sua vida, a sua jornada, a sua caminhada, a sua morte, a sua ressurreição. Mas como cristão que crê que Jesus Cristo é Deus, que estava na criação, que foi morto antes da fundação do mundo, eu acredito que não só Mateus, Marcos, Lucas e João, mas toda a Bíblia, ela traz em si a centralidade de Cristo. Jesus é o centro, de Gênesis a Apocalipse. Quando nós vemos, por exemplo, a pele de animal que cobre a vergonha de Adão, ali está a figura do Cristo, que cobre a nossa vergonha. Quando nós vemos o Alfa e Ômega vitorioso de Apocalipse, ali está o Cristo glorificado. Portanto, de Gênesis a Apocalipse, a centralidade da Bíblia e das Escrituras é Jesus Cristo. Mas por alguma razão a gente ainda continua nessa busca por alguém que possa nos representar. Lembra de Samuel, quando o povo pede por um rei? Eles não estavam rejeitando o governo de Samuel ou Samuel como juiz, eles estavam rejeitando o próprio Deus. Essa busca do ser humano por alguém na posição de rei, de profeta, de sacerdote, ela continua até hoje, e muitas vezes nós colocamos algumas pessoas a este lugar de representar o evangelho quando de fato elas não representam. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele vai dizer assim: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ele nos lembra que o único modelo a ser seguido é Jesus. Quando ele diz, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, nas entrelinhas ele está dizendo assim, vocês só podem me imitar se eu for imitador de Cristo. Porque Cristo é a base da nossa fé. Cristo é o nosso arquétipo. Ele é o nosso modelo. Então todo líder deve ser imitador de Cristo. O pastor Silas, dito pela imprensa como o maior representante dos evangélicos no Brasil, eles só não disseram de qual evangelho eles estão falando. Recentemente foi divulgado alguns áudios do pastor Silas falando com o ex-presidente Bolsonaro, áudios carregados de ódio e de expressões e palavras chulas, abjetas, um vocabulário bélico. E aí ficou muito claro que os ideais do pastor Silas não são cristãos, são políticos. Portanto, desqualificado para ser alguém que, de fato, representa o evangelho, porque parece que o seu maior interesse, de fato, é político e não cristão. Um outro que dizem por aí ser representante dos evangélicos no Brasil é o pastor Edir Macedo, dono de um império chamado Igreja Universal, um homem sem amor. Inclusive, recentemente, um pastor da igreja dele se suicidou e ele afirmou que não se importava com os motivos do suicídio. Abre aspas para o pastor Edir Macedo. O problema é dele. Eu não sei o que ele fez, eu não quero nem saber. Eu só quero saber daqueles que estão vivos. Em outra fala, Edir Macedo questionou inclusive a fé do pastor. Abre aspas. Esse pastor nunca foi pastor. Ele tinha título de pastor, mas nunca foi. Ele nunca foi homem de Deus, porque se ele fosse homem de Deus, ele passaria pelos problemas que passou e venceria. Edir Macedo ainda disse em uma outra fala: não estou nem aí
para a morte desse pastor. Olha aqui, gente, será que Jesus falaria uma frase como essa? Será que Jesus diria: "Eu não estou nem aí para a morte de alguém"? Mas sabe qual que é o maior problema disso tudo aí que eu estou falando? É que essa gente encerra os seus discursos em nome de Jesus. Aí, cara, que tá o problema. Se esse é um pensamento do pastor Edir Macedo, se esse é o jeito, se essas são as pretensões políticas, sei lá o quê, do Silas Malafaia, tá tudo certo. O problema é validar tudo isso, ou tentar validar tudo isso, encerrando seus discursos, dizendo que fazem em nome de Jesus. Eu fico imaginando Jesus do céu dizendo em meu nome? Está louco, está louco. Eu nunca falaria que eu não tenho, que eu não me importo com a morte de alguém. Eu nunca falaria ou defenderia nenhum tipo de político. Vocês estão loucos. Não é em nome de Jesus. Então o problema desses pastores e desses líderes religiosos é que eles validam as suas pretensões pessoais, a sua busca por poder, em nome de Jesus. Esse que é o problema dessa gente. O pastor André Valadão, que hoje opera uma das maiores redes de igreja, a Lagoinha, com suas áreas VIPs, Valadão acionou judicialmente seu cunhado Felipe Valadão, pastor da igreja Lagoinha, se não me engano, de Niterói, no Rio de Janeiro. E ele fez isso justificando o uso indevido da marca Lagoinha. E de fato é uma marca. Jesus certamente brigaria, né, judicialmente pela placa da sua igreja. Só que não. Veja o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 6 e verso 5. Digo isso para a vergonha de vocês. Será que não existe nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar entre seus irmãos? Mas um irmão vai a juízo contra o outro, e isso diante de não crentes. O simples fato de moverem ações uns contra os outros já é completa derrota para vocês. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem ficar no prejuízo? E aí, pastores? Por que vocês não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem ficar no prejuízo? Mas vocês mesmos cometem injustiça e causam prejuízo, isto aos próprios irmãos. A igreja Uniar Reino, que faz da fé uma experiência luxuosa e completamente descolada do ensino de Jesus. O que tem no, o que tem no inveja, o que tem tiro, o que tem tudo delas. Eu vou meter um comentário mais simples a respeito da We Are Reino, pois eu não quero processo. Sim, há rumores de que a We Are Reino está ameaçando aí processar quem a chama de seita ou quem critica o seu modelo aí de igreja. Será que Jesus faria isso? O problema não é ter um prédio luxuoso que mais parece com shopping ou roupas em tons de pastel. O problema, como diz esse mesmo vídeo aqui, é o que é que representa o evangelho. Jesus deveria ser o centro, mas quando uma igreja fica mais conhecida pela sua estética e riqueza, Jesus está do lado de fora dizendo: "Eis que estou à porta e bato". Assim como ele disse lá para a igreja de Laodiceia, a rica igreja de Laodiceia. E aí, gente, quando me perguntam se sou evangélico, eu sinto a necessidade de explicar para quem me pergunta de qual evangelho nós estamos falando. De que evangelho nós estamos falando? Há muitos evangelhos dos quais eu não sou evangélico. Um dos maiores temores que tenho como pastor de uma igreja é que a igreja conheça mais a mim do que a Jesus. E isso é um grande problema, pois se eu falar uma heresia, algo que Jesus não diria, se a igreja tem na figura do pastor alguém que ela conhece mais do que a Jesus ou que ela respeita mais do que a Jesus, certamente dirão amém para todas as heresias.
E isso é gravíssimo. O meu maior medo não é falar heresia. Eu tenho muito medo de falar heresia na igreja. Eu me preparo para não falar heresias. Mas o meu maior medo, entre os medos que eu tenho, é de falar uma heresia e todo mundo dizer amém. E eu ainda encerrar dizendo que isso tudo foi em nome de Jesus. Nós temos uma crença na igreja de que a Bíblia é inerrante. As pessoas que vivem dentro da igreja, cresceram em igreja, elas carregam isso dentro do seu inconsciente, ainda que elas não tenham falado isso nunca, elas ouviram isso tantas vezes. A Bíblia é inerrante, a Bíblia é a palavra de Deus, né? E a Bíblia não é inerrante. Tem erros na Bíblia, entendeu? O livro e a Bíblia é a palavra inspirada por Deus, mas foi liberada por homens. A Bíblia não é um livro sobre Deus, moço, é um livro sobre você na terra. O centro da igreja, o cabeça da igreja é Cristo. E por meio do seu Espírito somos feitos uma casa espiritual, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Efésios capítulo 4, verso 14. Como diria o pastor Zé Bruno, debaixo do cabeça todo mundo é corpo. Os primeiros cristãos foram chamados de cristãos por se parecerem com Jesus. Nós devemos ser chamados de cristãos por nos parecermos com Jesus e não com os líderes religiosos que buscam poder, riqueza e tudo o que o mundo pode oferecer. Esses dias eu li uma frase impactante que inclusive eu postei em meus status. E a frase dizia assim: viver sem ler é perigoso, obriga você a crer no que dizem. E nós elevamos essas figuras, nós damos força para essas figuras, para esses que se dizem representar o Evangelho e os evangélicos, porque muitas vezes nós negligenciamos e por falta de conhecer a Jesus, nós validamos as atitudes desses que se dizem representá-lo. O apóstolo Paulo disse assim: sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Paulo está nos lembrando que o único modelo a ser seguido é Jesus. Quando ele diz, sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo, ele está dizendo assim, vocês só vão me imitar ou só podem me imitar se eu for imitador de Jesus. Ou seja, Jesus é o modelo de Paulo, assim como é o nosso. E Paulo só pode ser o nosso modelo, ou qualquer outro líder religioso só pode ser o nosso modelo se esse líder for um imitador de Jesus. Só que aí a gente tem um problema e que entra muito na frase que eu acabei de dizer. Aí a gente tem um problema, porque para saber se aquele líder é um imitador de Cristo, eu preciso conhecer a Jesus. Portanto, eu refaço a frase. Viver sem ler é perigoso, obriga você a crer no que dizem. E eu refaço fazendo uma paráfrase. Viver sem conhecer a Jesus é aceitar uma versão distorcida dele. Se a gente não conhece a Jesus, a gente vai aceitar um Jesus que estão inventando por aí. Então, no final das contas, quem realmente representa o Evangelho de Jesus não são os líderes que gritam, que processam, que ostentam ou que falam em nome do poder. Não são aqueles que priorizam o império terrestre ao invés do reino eterno. Não são as vozes que substituem a cruz de Cristo por bandeiras políticas. Quem representa o Evangelho é e sempre será Jesus Cristo, por meio da sua igreja. Não organização, mas organismo. Porque a igreja é corpo de Jesus. Ou seja, aqueles que se reúnem em nome de Jesus. Nossa missão não é seguir personalidades, mas imitar a Cristo e sermos testemunhas fiéis e verdadeiras de um Deus vivo e verdadeiro. Que possamos ser conhecidos
não por seguir homens, mas por nos parecermos com Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que a graça de Jesus nos devolva a essência do Evangelho e a gente possa seguir a Jesus pelo caminho, sendo discípulos do nosso Senhor. Se esse conteúdo te ajudou, te abençoou, eu tentei ser o mais sensível possível, mas denunciando aí algumas coisas que eu entendi que eram urgentes de serem denunciadas de pastores que são conhecidos. É óbvio que a gente vai denunciar os pastores que são mais conhecidos porque eles geram mais influência sobre aqueles que os ouvem. Então sim, nós vamos continuar aqui neste canal fazendo esse tipo de conteúdo simples, mas que eu espero ter edificado sua vida. Se isso aconteceu, considere se inscrever neste canal aqui. Considere também dar uma curtida. Quando você curte, você indica para o YouTube que esse conteúdo pode ajudar e abençoar outras pessoas. Eu esperava fazer um vídeo um pouco mais legal, mas infelizmente a seriedade e a urgência me levou a isso. Então eu espero que de alguma maneira isso tenha te alertado e te abençoado. Se isso aconteceu, eu já estarei muito satisfeito. Aqui é o canal Teologia do Cotidiano. Nós nos encontramos aí no nosso dia a dia fazendo teologia. Amém.